bem com você? Estamos aqui para começar mais um dos nossos cultos semanais de oração, de estudo bíblico, de louvor ao nosso Deus. Nós somos a primeira igreja batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. E onde quer que você esteja aí, em qualquer lugar da cidade, do país, do planeta inteiro, espero que você esteja bem, que você esteja realmente sentindo a presença de Deus com você nesse momento, em todos os momentos da sua vida. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Jesus, o nosso amigo. Sabe aquele hino que diz que em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão? Pois é nele que nós vamos meditar hoje e numa passagem bíblica que fica lá em João 15 e que fala também sobre o que Jesus falou sobre isso. Eu quero ler com você agora, preste atenção. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E o hino que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso. Em Jesus nós temos um amigo ainda mais chegado do que um irmão, porque ele sabe tudo sobre nós, ele cuida de nós o tempo todo, ele está em todo o tempo ali disposto a nos ouvir, desde que nós o busquemos em oração. Vamos cantar então? Ele manda que viver.
Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um culto doméstico, o culto do meio da semana, quando nós separamos para estudar a Bíblia, adorar o Senhor, orarmos também. Se você ainda não fez isso no dia de hoje, dá uma paradinha no vídeo e agradeça ao Senhor pela vida, ou depois, quando terminarmos, agradeça, coloque diante de Deus a sua agenda, interceda por outras pessoas, sabendo que em todo o tempo da nossa vida o Senhor está conosco. Lembrando que nós abrimos no domingo passado a campanha de Missões Rio, Paz para o Rio. Nós precisamos de paz, todo ser humano precisa, mas o desafio é grande, porque se a pessoa não tem paz dentro de si, ela não vai produzir paz do lado de fora. Vivemos numa grande cidade com 7 milhões de habitantes, linda, maravilhosa, a capital do Brasil, uma das maiores do mundo, no entanto cheia de problemas muito sérios, que no aspecto espiritual envolve idolatria, ocultismo, envolve em outro ambiente comportamental, prostituição, envolve violência, drogas, corrupção, como em todos os lugares do mundo. Mas também existe o carioca, a mulher de bem, o homem de bem, o trabalhador. Nós temos muitos jovens na nossa cidade, nós temos uma beleza natural extraordinária, com acho que mais de 50 quilômetros de praias, nós temos montanhas, cachoeiras, nós temos um povo alegre, da qual eu e você fazemos parte. Precisamos então continuar como cidadãos do céu e da terra, cumprindo a nossa missão de levar paz. Diante disso, no dia de hoje, você teve a oportunidade de adorar o Senhor cantando Em Jesus Amigo Temos, Jesus é nosso amigo, Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso bom pastor, e nós quando buscamos Ele, Ele sempre nos ouve, mas muito mais do que uma relação simplesmente de idas e vindas, Ele veio para habitar em nós, para morar conosco, e esse é o grande desafio da nossa vida, entender isso. E a grande mensagem do Evangelho, você não encontra isso em nenhuma outra religião, somente no cristianismo, em que Deus, o Criador, Ele quis habitar com a sua criatura e conviver com ela. Aleluia por isso. No texto que vocês leram, nós encontramos Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João. Esse capítulo 15, Jesus começa a fazer uma metáfora entre a questão da videira, Meu pai é o agricultor, eu sou a videira e nós somos os ramos. Então ele vai falando ali sobre coisas importantes do que significa ser discípulo de Jesus, de ser filho de Deus, de ser verdadeiramente um cristão, a qual nós fazemos muita distinção dos frequentadores de cultos, daqueles que são membros de igreja, daqueles que nasceram na igreja A, B ou C, que tem um discurso evangélico. Tudo isso já perdeu o sentido do que se tinha até algum tempo atrás. Mas a gente está falando de andar com Jesus, de viver na palavra. No texto que vocês leram aí junto com a Rose, a partir do versículo 15, ele coloca sempre aquela condicional, se vocês guardarem os meus mandamentos. O verbo guardar aqui é no sentido de ter conosco, de proteger, de estudar, de estar na nossa mente. Não é um guardar não simplesmente para não perder alguma coisa, é guardar para praticar, é guardar para obedecer, guardar valores, guardar memórias. Tudo isso tem a ver com aquilo que Jesus veio trazer para a minha vida e para a sua. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? E ele vai falar sobre o principal mandamento aqui. E todos nós sabemos. Agora, muitas vezes nós falamos sobre todos os mandamentos, sobre a lei do Senhor, sobre a graça de Cristo, sobre todos os ensinamentos que Ele nos deixou e está aqui na palavra, mas praticá-lo é sempre um desafio para todos nós. E esse desafio, irmãos, ele é diário. Até porque só existe o presente. O passado não existe mais. A gente não volta mais lá. O futuro, muito menos, que não aconteceu ainda. Mas o presente, ele determina
tanto o passado quanto o futuro. O passado nas memórias que teremos e nas consequências das nossas decisões. E um futuro melhor, se as nossas decisões no presente forem baseadas nesses mandamentos. Mas ele diz permanecer. Permanecer é algo, irmãos, que dá continuidade. É algo que envolve um relacionamento contínuo. Não um relacionamento sazonal. Não é um relacionamento de férias. Nossas crianças agora, nossos filhos estão de férias de julho, férias do meio do ano, férias do inverno, como tem as férias de verão em janeiro. Nosso relacionamento com o Senhor não é dessa forma. Esse permanecer é continuar. Então, quando ele chega e fala, nós lemos esse texto aqui, e o versículo 15 diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Mas antes um pouquinho aqui, quando nós lemos, e ele fala aqui, eu sou a videira, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós. O que nós aprendemos aqui, estamos cansados de falar, é relacionamento. Então, infelizmente, com o passar dos anos, e os irmãos sabem disso, o evangelho foi transformado numa religião simplesmente de bons conselhos, de participar de rituais das quais nós não pregamos isso. Nós, batistas, temos uma teologia equilibrada. Infelizmente, a religiosidade dentro das nossas igrejas transformou muitos rituais em idolatria. E vocês sabem que eu sou um crítico acerca disso. Então, nós precisamos entender que não é no dia de domingo que a gente é crente, não é no dia de domingo que a gente adora o Senhor. O dia de domingo, que é o primeiro dia da semana, é o dia de celebrar comunitariamente tudo aquilo que Deus fez na minha vida e na sua. Permanecer uns com os outros, guardar sentimentos uns pelos outros, isso é relacionamento. Jesus fala então do meu pai, o agricultor. E todos nós sabemos que em todos os evangelhos, queridos irmãos, em nenhum momento nós encontramos Jesus deixando de falar do Pai. Um relacionamento absoluto, um relacionamento eterno, dessa trindade santa, maravilhosa, da qual nós cremos que é um único Deus, um trino Deus, mas que revela gradativamente o seu amor. Então, em todo tempo, ele está falando só, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerem, assim como eu guardo, assim como eu permaneço no meu relacionamento com o Senhor. Nós temos em Cristo não simplesmente um mestre, mas um exemplo. E o exemplo, irmãos, é a regra básica do ensino, da pedagogia. É o melhor método, o exemplo. As pessoas podem ter bom discurso, boa retórica, pode fazer muitas coisas. Dentro de nossas casas, se você é pai, se você é mãe, você pode ensinar muitas coisas para os seus filhos, mas se você não der exemplo, não vai adiantar nada. Vai ficar só na teoria. No ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar generalizado, na nossa comunidade de fé, quantas vezes, se você está muito tempo dentro da igreja, você conviveu com pessoas dentro da comunidade de fé que tinham um discurso religioso muito bom, mas ele era um mau exemplo. Não eram pessoas referências de fé, de cristandade, de compaixão. Eram apenas religiosos, orgulhosos e vaidosos, que Jesus vai dizer, por não darem frutos espirituais, eles são lançados fora, são retirados. Os frutos que eu e você temos que produzir são os frutos de Cristo. Eles são espirituais. E é a nossa vida que vai determinar isso. Quando nós olhamos para esse texto, ele vai falar de amor, que é o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu e vocês estamos cansados de recitar, de ouvir, conhecemos de cor. Aleluia por isso. É esse tripé de amor. O amor por Deus, o amor pelo próximo e por nós mesmos. Só não podemos inverter a sequência, a ordem disso tudo.
Por quê? Porque nós precisamos de Deus, nós precisamos do próximo, nós nos vemos nas outras pessoas e, acima de tudo, nós dependemos de Deus. A nossa identidade está em Cristo, a nossa identidade está nas pessoas que o Senhor colocou à nossa volta. Diante disso, diariamente temos essa luta para vivenciar. Quando nós pensamos nesse amor, quando ele diz que vos ameis uns aos outros, envolve entrega, irmãos. Para amar as pessoas, a gente precisa se entregar, a gente precisa se arriscar. E eu queria dizer para você, mesmo que você tenha sofrido decepções com pessoas, como eu já sofri muitas, não deixe de amar as novas pessoas que chegam. Não deixe de investir, mesmo que algumas outras falharam. Nós, pastores, nós que estamos no ministério, lideramos, nós sofremos muito com isso. Abrimos a porta da igreja, abrimos a porta de ministérios, abrimos a porta das nossas casas, das nossas vidas, dos nossos corações. E muitas pessoas, elas não aproveitam isso. Isso tem uma consequência para todos nós. Para essas pessoas que vão sempre colher frutos da ingratidão, né? Para nós que vamos amadurecer e nesse caminhar o nosso amor vai ficar mais apurado. Mas nós não devemos deixar de amar as pessoas. Nós não devemos deixar de nos entregar ao relacionamento fraterno com as pessoas. Esse amor exige sacrifício. Sacrifício, irmãos, é entender que tem custo. É entender que amar é uma coisa muito séria. Não é um simples gostar, não é um simples dar um likezinho, ser seguidor de alguém nas redes sociais, como tem um monte de pessoas hoje. Amor é investimento, é abrir mão. E a outra palavra que eu queria usar aqui para amor é renúncia. Renunciar é o grande desafio para mim e para você, em todos os sentidos. Não, você que me ouve, que é casado, a palavra renúncia é a palavra que mais existe no relacionamento conjugal. E eu posso dizer com alegria, depois de 31 anos de casado, mas quantas vezes Rosana renunciou coisas por causa de mim, eu por causa dela, para que nós pudéssemos viver juntos aquilo que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós renunciamos determinados confortos para dar estudos para os nossos filhos, para dar uma vida melhor para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós fazemos sacrifícios e renunciamos a algum desejo pessoal para investir na igreja, na obra missionária, no Evangelho de Cristo, no reino de Deus. Então, isso é amor. A gente precisa só entender como Jesus trata isso conosco. Ele é o grande exemplo que nós temos. O próprio Deus, como Deus Criador. Então, esse texto que lemos fala disso. Isso vai redundar em quê? Na amizade. Amizade, irmãos, é um grande patrimônio que a gente tem. A Bíblia fala que é um grande tesouro para mim e para você. Não é verdade? Então, eu e você precisamos estar atentos. E como é que Jesus vai usar isso? Ele vai usar a figura do servo. O servo, ele era o empregado da casa, do negócio, mas também era o escravo. Naquele tempo existia muita questão da escravização de pessoas, por causa do império, não no meio do povo, de um modo geral, ali do povo judeu. Eles eram escravos do Império Romano. E tinham aquelas pessoas que estavam dentro da casa. E Jesus está dizendo o seguinte, não vou tratá-los como servos, a gente já chegou no nível, mas como amigos, que sabem o que vai fazer. Então Jesus, lembrando que no capítulo 14 de João, Jesus já estava falando, estou indo preparar-vos lugar, não se turbe o vosso coração. Jesus estava avisando que ia morrer, né? Que eles estivessem firmes nesse propósito, de na eternidade estariam com eles. Então, ele vai falar dessa amizade. Como é que estão as suas amizades? Se você tem amigos de verdade, eu posso garantir aqui que eles são muito poucos. Talvez você conte nos dedos de sua mão, esquerda ou de repente das duas. Amigos de verdade, mais chegados que um irmão, como o louvor que cantamos. E Cristo é o maior deles. Ele é o nosso pastor, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso companheiro, nosso psicólogo, nosso provedor. Jesus é tudo. Mas ele nos chama para um relacionamento de amizade. E aí, quando é relacionamento de amizade, você não tem máscara, vou usar essa expressão, você não tem um personagem. É aquele amigo,
e que Jesus seja sempre o seu amigo, esteja sempre contigo. Jesus vai dizer então que a partir dessa questão progressiva de relacionamento, isso vai gerar conhecimento também, que é o que ele fala sobre o relacionamento do pai com o filho, de que o filho conhece o pai conhece o filho. No dia de hoje, querido irmão, querida irmã, o Senhor nos traz à memória a importância de investirmos em relacionamentos saudáveis e felizes. Talvez você tenha pessoas que são tóxicas no seu relacionamento. Às vezes precisamos nos afastar delas. Tem pessoas que só cobram da gente, tem pessoas que só apontam o dedo pra gente. Tem aqueles religiosos, carolas, chatos, enjoados. Tem pessoas que nos abençoam. Tem pessoas que estão sempre nos empurrando para frente. Tem pessoas que têm sempre palavras de fé, de esperança pra gente. Independente dos relacionamentos, precisamos separar as coisas e equilibrar. Nós somos chamados pelo Senhor a viver uma qualidade de vida. Somos chamados por Senhor Jesus a viver o melhor desta terra. De que sentido? Daquilo que Ele preservou, preparou para nós no reino. Por mais que vivamos lutas, e todos nós vivemos, não é verdade? Vivemos num mundo, irmãos, cada vez mais estranho, num mundo cada vez mais louco, num mundo cada vez mais cheio de superficialidade. Vocês acompanham aí as reportagens, esse jovem de 20 anos que pegou um fuzil, foi lá no comício do Donald Trump, né, nos Estados Unidos, e deu um tiro naquele homem, naquele ex-presidente. O que passou na cabeça daquele menino de 20 anos para pegar um fuzil do pai? E lá nos Estados Unidos todo mundo pode ter arma. O que levou um menino de 20 anos a querer matar aquele homem? Graças ao Senhor, ele não matou, mas ele morreu. Eu quero ver o que os especialistas vão fazer, o que os comentaristas vão falar aí, os entendidos da política, sobre este menino. Qual foi a influência que teve? Do próprio Trump, que é um homem bélico, beligerante, do Biden, dos republicanos e democratas, não é? Umas coisas estranhas no mundo político. Estranho, triste, seus pais, não é? O que passa na cabeça de um cidadão que agora no sábado atropelou um jovem fisioterapeuta que tinha casado no sábado? E ao atravessar a rua na frente do hotel, acho que na Barra ou no Recreio, ele foi atropelado por um camarada. Estava numa BMW em alta velocidade, com 5 mulheres dentro do carro. O corpo caiu dentro do carro, que era um conversível, eles jogaram o corpo para fora e fugiram. Temos visto cada vez mais a desumanização do ser humano. Tudo isso é fruto da falta de amor. Tudo isso é fruto da ausência de pessoas guardarem nos seus corações o principal mandamento, que é amar. E Deus, queridos, independente da fé em Cristo, Deus fez todas as criaturas na terra, 8 bilhões de pessoas. Todas elas nasceram com a capacidade de amar. Jesus, então, ele vai tornar esse amor perfeito, baseado na fé que ele traz para nós. O restante do capítulo diz assim: por causa desse amor que eu tenho por vocês, de Jesus, e vocês por mim, o mundo vai odiar vocês. Muitas vezes nós somos odiados pelas pessoas, perseguidos, difamados, sofremos tantas coisas, porque essas pessoas que vivem no mundo, elas não conhecem Jesus. E ele diz assim: assim como eu fui perseguido e odiado, vocês também serão. Mas ele diz o que? Permaneçam no meu amor. Que no dia de hoje o Senhor possa continuar fortalecendo a sua alma e você possa, independente das circunstâncias, continuar amando as pessoas, porque Cristo nos amou primeiro. Amém, queridos? Lembrando que estamos na campanha, como eu falei, e separe a sua oferta, vamos passar vídeo de missionários aqui, teremos missionários na igreja também, vamos terminar o culto com a música oficial da campanha e temos grandes desafios na nossa cidade.
Se Deus permitir, estaremos no próximo domingo juntos, dia 21, celebrando a nossa fé, estudando a palavra na Escola Bíblica Dominical, caminhando um dia de cada vez como nos permite o Senhor, ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá! Senhor, sempre hei de confiar, mesmo que pareça ser o fim, um novo dia sempre vai chegar.